Fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer a continuação do torneio de Dragon Ball Multiverse. Essa aqui é a parte 8. E para quem não viu as partes anteriores, eu vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar. I'm Saiyajin, o orgulho é tudo! E no capítulo anterior eu parei após a luta do Vegeta contra o Dr. Light. E agora vai começar a próxima batalha, que vai ser entre Gash Kerlog do universo 7 contra Piccolo Daimao do universo 3. E os dois Namekuseidin sobem na arena e já começam as provocações, onde o Gash fala: Piccolo Daimao, você não poderia procurar um nome um pouco mais pretensioso? Então Piccolo Daimao responde: diz o cara que tem o nome de uma divindade Namekuseidin. Não brinque com isso. Eu estou ciente que você não sabe nada sobre os Namekuseidins. Nisso você está certo. Eu não sou o Namekuseidin, eu sou o Mal Supremo. Seu oposto, Gash. Não, você não passa de um amnésico. Mas que porra é um Namekuseidin corrompido pelo mal? Além disso, você é muito fraco em comparação a mim. Fraco? Você está muito enganado sobre isso. Então Piccolo Daimao começa a levar o seu Ki ao nível máximo. E o Piccolo, vendo de fora, ele fala: espera, ele sou eu? E o Goku, sem entender, pergunta: do que você está falando, Piccolo? Então ele responde: ele não é igual o Piccolo Daimao do nosso mundo. Ele não é somente uma parte maligna minha. Ele também se fundiu com Kami-sama. Ele é totalmente completo, assim como eu. E assim o Piccolo Daimao vai pra cima do Gash e começa a lutar contra ele. E enquanto os dois lutam, o Goku pergunta ao Piccolo: você acha que ele prendeu o Kami-sama? E o Piccolo responde: não, para você fazer uma assimilação, você tem que estar 100% consentivo a isso. Se um dos Namekuseidins não permitir a assimilação, ela não acontece. Então nesse caso, Kami-sama permitiu e se fundiu com o Piccolo por vontade própria. E voltando para a luta, o Gash Kerlog começa a dar um sermão para cima do Piccolo Daimao, no qual ele fala o seguinte: você é muito poderoso para o Namekuseidin, meus parabéns, mas eu sou ainda mais especial do que você. Você não tem a menor chance contra mim. Entretanto, quanto a ser o Mal Supremo, você não é. Há vilões muito piores. E é só olhar nossa volta. Nós estamos cercados por criminosos sem o menor remorso. Mas você, dentro de você, eu consigo ver bondade. Você não é completamente mal, Piccolo. E o Piccolo Daimao responde: do que você está falando, seu desgraçado? Eu massacro humanos, dezenas, milhares, todos os dias, por diversão. Eu mato todo mundo. Eu sou ruim, eu sou a pura maldade, a crueldade. Isso é somente da boca pra fora. Eu consigo ver, você não é tão mal assim. Olha só, aqueles dois robôs ali mataram todos os humanos do seu planeta. Não sobrou ninguém, eles odeiam a humanidade. Isso é crueldade. Aqueles Saiyajins invadiram muitos planetas, mataram muitas raças, sem a menor piedade. Rei Cold e seus filhos, a mesma coisa. Porém você domina somente um único planeta e durante 30 anos não conseguiu aniquilá-los. Eles estão vivos. Você não é absolutamente maligno. Quando você se fundiu com Kami-sama, você pegou a parte boa dele. Você não é mal, Piccolo, você tem bondade no seu coração. Eu consigo ver isso. E o Daimao fica louco e responde ele: você tá maluco? Eu consigo me controlar perfeitamente. Eu não sou do bem, eu sou mal. Não fale isso. Não adianta se enganar, Piccolo. Eu consigo ver perfeitamente. Você está mudando, está ficando do bem. Aquelas pessoas que você vê, você quer protegê-las, você quer salvá-las, você quer fazer o bem. Não reprima isso. Pare de lutar. Deixe o seu lado bom aparecer. Não, não, não! Isso é inevitável. É o seu destino. Ah, cala a boca! Eu prefiro ser surdo do que ouvir uma merda dessa! Então o Piccolo Daimao vai lá e arranca as suas orelhas. E o motivo dele ter arrancado as orelhas é para poder usar o ponto fraco Namekuseidin. E esse ponto fraco seria um som bem desafinado e grave, que para o Namekuseidin, que tem super audição, é um som perturbador, quase uma tortura. E para quem viu o filme do Slug sabe muito bem como é que funciona.
Então Daimao começa a assobiar e deixando o Gash atordoado com esse som e assim aproveitando para poder bater nele. E no meio da arquibancada, quem está acompanhando a luta e comentando é o Sr. Kaiô, onde ele fala: para o Namekusei, a onda sonora de um assobio é tão insuportável quanto arranhar um quadro negro. Esse som é um grande problema para ele, porque tem uma questão muito fisiológica na sintonia. O cara vai e fala: porra, dá pra calar a boca, quero ver a luta, tá falando o tempo todo, cara. Ao seu Kaiô: desculpe, foi mal. Mas acaba que mesmo com essa estratégia não dá certo, porque o Gash é muito mais forte. Ele somente estica a mão, dá um peteleco e derrota Piccolo Daimao, seu menor problema. E dessa forma Gash Kellogg é o vencedor. E após vencer, ele vai até o Piccolo e o cura, onde ele fala: a sua jornada não acaba agora, você ainda tem muito caminho pela frente. Não renegue a sua decisão e vontade, siga o que você realmente quer fazer. E com o fim dessa luta termina a segunda rodada. E antes de começar a terceira, tem uma pausa importante. E a pedido do Gohan e dos Kaioshins, os Vargas decidiram que vão antecipar e reviver todas as pessoas que morreram durante o torneio. E assim eles levam as esferas até o centro para poder invocar o Porunga e desejar isso. E ao ver as esferas, tanto Frieza, Cooler e Ricoh ficam empolgados para tentar roubar. Porém o Vegito avisa: quem chegar perto eu vou arrancar a cabeça. E eles acabam recuando e fala que vai ser melhor vencer o torneio para consegui-las. E quem também fala isso é o XXI, no qual ele fala: muito em breve eu vencerei o torneio e elas serão minhas. Mas continuando, os Vargas fazem um desejo e todos que morreram durante o torneio são revividos. E no fim a Pan volta à vida, o Cell Júnior volta à vida, o Bojack volta à vida e vai embora, o Vegeta do Universo 13 volta à vida, enfim, todo mundo volta à vida aqui e estão bem por enquanto. E após essa reconciliação aqui, o Kaioshin do Leste chama o Kaioshin do Norte para poder conversar com ele. E o Kaioshin do Leste o chama para falar sobre o Sagrado Kaiô, no qual ele diz: você não acha que o Sagrado Kaiô está estranho ultimamente? E o do Norte fala: sim, eu também percebi isso. Não é normal ele ter perdoado o Buda desse jeito e ainda deixá-lo sobre a sua responsabilidade. Realmente é bem suspeito. E o Kaioshin do Leste fala: eu acho que está sob controle do Majin Buu. Esse Majin Buu é bem inteligente e poderoso. Ele deve estar o manipulando e fingindo ser um prisioneiro indefeso. Ele deve estar planejando algo. E o Kaioshin do Norte fala: eu também fiquei preocupado. Então observei sua mente e sua alma. Porém está tudo normal, sem manipulação ou controle algum. E eu também falei com Gash Kellogg e ele falou que não tem como confirmar se o Sagrado Kaioshin está usando ou não a sua técnica. E o Kaioshin do Leste fala: por enquanto não podemos afirmar ou fazer nada, vamos somente aguardar e ficar vigilante. Não tire os olhos dele. Qualquer ação minimamente suspeita, agiremos na mesma hora. E assim os participantes vão jantar, dormir e descansar para a próxima rodada que vai acontecer no dia seguinte. E enquanto todo mundo foi dormir, o Zenbu criou uma variação dele para poder ir até cada participante. E você vai pensar: esse Zenbu é um safado, ele vai trapacear. Ele vai em cada participante para poder atrapalhá-los, deixar mais fracos, tirar poder deles, absorvê-los, matá-los. Só que não, na verdade o Zenbu vai dar um upgrade e deixar todos eles mais fortes. Até porque o Zenbu está no torneio para poder se divertir. Então se todo mundo tiver o mais forte possível para ele, é melhor. Vai ser um torneio muito mais competitivo e divertido. E assim o Zenbu começa a sua missão, de deixar todo mundo mais forte para o torneio. E o primeiro quarto que o Zenbu vai é onde está o Dr. Height e o Tapion. E ele passa para o Tapion conhecimento e formas dele controlar melhor o Rudegarn. E também energizando e recarregando a esfera do Dr. Height. E após isso ele passa por Goku e Vegeta e comenta: esses dois iriam odiar receber alguma ajuda, então vou passar. Próximo, Gotenks. E como o Gotenks será o meu oponente, eu vou deixá-lo o mais forte possível. E ele passa para Goten Trunks o conhecimento sobre as fusões, ensinando truques para deixar a fusão Metamoro bem mais poderosa. E depois ele vai até o seu queridinho Ubi. E ele entra na mente do Ubi e cria um sonho, onde a amiga de infância do Ubi, garota que ele gosta, aparece para poder lhe ensinar a como utilizar magia. E após ajudar o Ubi, ele vai até Android 18,
onde a recupera e a deixa bem mais poderosa. E depois ele vai até o Kakaroto, do universo 13, onde ele lhe ensina um novo método de transformação. E depois ele vai até o Fat Buu, mas não para deixá-lo mais forte, mas sim só para ensiná-lo e explicá-lo as regras do torneio que ele não sabe até agora. E depois o Zenbu vai até Frieza e Recold. E ao Frieza ele ensina uma técnica especial. E já o Recold ele ensina uma estratégia, no qual ele fala: se for enfrentar um Saiyajin, propõe um desafio. E você poderá fazer lutar em desvantagem contra você só pelo orgulho dele. Faça isso que com certeza vai dar certo. E após ajudar Frieza e Recold, ele vai procurar o próximo alvo. Deixa eu ver, o Cell nunca dorme, então não vou poder ir até lá. A Bra é muito forte e estressada, eu não vou precisar ajudar ela. O Gash Kerlog nem fudendo chego perto dele, jamais. Ah, sobrou aquele cara misterioso, o tal de XXI, eu vou lá ajudá-lo. Então Zenbu vai até o XXI e ao entrar no quarto ele vê uma sombra, um nevoeiro totalmente escuro e se pergunta o que é isso. Então uma voz fala: saia daqui! E simplesmente o desintegra e o Zenbu grita: que poder é esse? E é desintegrado. Então o cara pergunta, uma das sombras: como é que ele entrou até aqui? E outra sombra responde: você perguntou isso a mim? Ele fala: não, a minha pergunta é: como é que eu posso vencer 18 facilmente? E após esse acontecimento misterioso, chega enfim o dia seguinte, onde vai começar a terceira rodada do torneio do Multiverse. E já vemos aqui o Yantia com a 18, no qual ele fala: como é que você ficou recarregado e tão forte assim no dia seguinte? Ela fala: eu sei lá, eu só dormi e acordei assim, e pra mim tá bom. E um dos Vargas anuncia a mudança no ringue, onde agora será um ringue em forma de disco. E a gravidade agora não é mais 100 vezes, mas sim 1000 vezes. E o campo de força que protege a arquibancada está bem mais reforçado agora. E sem enrolação vai começar agora a primeira luta da terceira rodada, que é entre Goku, Universo 18 contra Frieza, Universo 8. E o Piccolo fala: Frieza contra Goku, um confronto lendário renascido agora. E Vegeta fala: vai acabar em 2 segundos. E ao entrar na arena, Frieza propõe um desafio ao Goku, no qual ele fala: eu tenho um desafio para você, Goku. Que tal lutar no meu lar, na minha casa, onde o Frieza cria um mundo ilusório que remete ao seu planeta natal. E ele fez isso graças à habilidade que o Zenbu deu a ele. E a proposta é: se o Frieza vencer essa luta em seu planeta, o Goku perde a luta principal do torneio. O Goku vai e fala: sem problemas, Frieza, eu aceito o seu desafio. E desafio aceito, os dois começam a lutar. Só que o Goku sente mal, sente sufocado. E o Frieza fala: eu não te contei, desculpe, eu me esqueci. É que esse planeta não tem oxigênio. E outra coisa, o tempo aqui passa muito rápido, já se passaram 20 anos. E Goku, ao perceber a merda que se meteu, se transforma no Super Saiyajin 3 para poder acabar com a luta rápido. Só que a sua transformação acaba na hora, porque ao envelhecer ele está perdendo muito Ki e não consegue manter o nível 3 por muito tempo. E o Frieza aproveita isso e começa a bater no Goku. E o Goku se transforma no Super Saiyajin 2 e vai ficando cada vez mais velho. E consequentemente ficando mais fraco e mais lento, até ficar imobilizado no chão. Então o Frieza aproveita que Goku não pode se mexer e lança sua Death Ball para poder matá-lo. E quando Frieza pensava ter vencido, Goku o surpreende e usa o teletransporte e aparece em sua frente e lança um Kamehameha de uma mão e arranca sua cabeça, e assim vencendo a luta. E assim os dois retornam para a arena e Goku diz que venceu. E a Videl se pergunta: o que? Venceu? Como assim? Os dois ficaram parados sem falar e fazer nada, agora retorna e fala que venceu? O que houve? Então Gohan explica que isso foi uma luta mental. E quando Goku foi cobrar a vitória, o Frieza fala: não, nada disso. Eu disse que se eu vencesse a batalha, eu venceria a luta. Eu não disse o contrário ou que você venceria e ganhava, nada disso. Goku só fala: ah, tá bom, já que é assim, então dá um único soco e derrota o Frieza. E agora vai começar a próxima luta, que é Majin Buu do Universo 11 contra Ubi do Universo 18. E a luta já começa quente, com o Ubi ativando o Kaioken indo pra cima do Majin Buu.
E quando o Ubi usou o Kamehameha Kaioken, ele conseguiu somente explodir o Majin Buu. Só que essa explosão fez o Majin Buu criar várias miniaturas dele e assim atacar o Ubi. E o Ubi até consegue atacar cada uma delas, porém está cansando porque não pode usar o Kaioken por muito tempo. E assim o obrigando a desativar o Kaioken. E esse que era o plano do Majin Buu. E vendo que o Ubi está cansado, o Majin Buu retorna sua forma normal e ataca com a sua magia para transformá-lo em algum chocolate. E quando esse ataque estava indo em direção ao Ubi, o Ubi fala: agora eu sei como é que essa magia funciona. Então ele pega o ataque e rebate contra o Majin Buu. E o transformando em uma melancia. Ele até comenta: doce não, Majin Buu, fruta é bem melhor. E o Piccolo fica surpreendido e fala: o Ubi pode manipular magia? Desde quando ele pode fazer isso? E o Goku fala: bem, na verdade ele nunca fez isso. Esse poder que ele tem, pra mim, é uma grande surpresa. Entretanto, Majin Buu ainda não perdeu a luta, porque a sua miniatura aparece e destransforma o Majin Buu, o fazendo voltar ao normal. E o Ubi fica surpreso com isso e comenta: ele usou o mesmo truque daquele Majin Buu do Universo 4. Ele se protegeu deixando um pedaço que ele tem na arena. Realmente foi uma boa tática, porém, pelo que eu conheço desse Majin Buu, ele é bem burro, então vou pegá-lo numa trapaça. Então ele fala: ei Majin Buu, você quer jogar um jogo? Majin Buu fala: ah, eu quero sim, vamos jogar. Então tudo bem, vamos brincar de pique-esconde. Você se esconde em algum lugar por 1 minuto e eu vou atrás de você para procurá-lo. Se eu encontrá-lo em 1 minuto, então eu venço. Se eu não encontrá-lo, você vence. Fechou? E o Majin Buu fala: ei, peraí. Se eu subir por 30 segundos, eu perco a luta. Ei, você está tentando me enganar. Eu vou te matar. E o Ubi fala: mas o quê? Como é que ele sabe das regras? Então o Majin Buu vai pra cima do Ubi, que usa o ataque Círculo Galáctico do Gotenks para poder prendê-lo. E após prendê-lo, o Ubi usa o seu ataque mais forte, que é o Kaioken máximo junto a um Super Kamehameha. E esse ataque foi realmente muito poderoso e conseguiu desintegrar o Majin Buu. Entretanto, o Majin Buu guardou uma parte sua na arena. Porém, o Ubi já sabia dessa miniatura que estava escondido, tá esperando somente aparecer. E quando finalmente apareceu, o Ubi pegou 2 objetos e energizou para conseguir prender esse Majin Buu. E enquanto o Ubi tenta manter o Majin Buu preso, o juiz abre a contagem. E fica uma disputa acirrada, com o Majin Buu tentando escapar e o Ubi tentando segurar. E quem tenta ajudar o Majin Buu a escapar é o Babidi. Quando ele ia lançar o feitiço, quem aparece são os Kaioshis e fala: nem pense nisso, Babidi, sem magia e trapaça aqui. E mesmo usando toda a sua força para segurá-lo, o Majin Buu consegue escapar. Só que ele escapa em 30 segundos e 4 milésimos. E devido a esses 4 milésimos, o Majin Buu acabou perdendo a luta. E quem venceu foi o Ubi. E após a luta, o Majin Buu fica muito feliz, até porque foi divertida a luta. Já o Babidi fica muito puto e cheio de ódio. E o universo do Ubi comemora: parabéns Ubi, que luta legal, você conseguiu vencer, lutou muito bem e tal. Porém o Ubi tá um pouco chateado, porque ele fala que não conseguiu derrotar o Majin Buu da forma correta na luta. Foi uma estratégia que ele fez ali. O Goku fala que tudo bem, vitória é vitória. Nem tudo é força bruta, vencer com inteligência, estratégia também é importante. E nesse exato momento vemos o Babidi com muita raiva falando: isso é trapaça! Não vale, eu perdi por uma trapaça daquela, não tem como. Ah, quer saber? Chega disso, acabou a brincadeira. Eu vou tomar conta de tudo, vou dominar isso aqui e vou criar meu próprio exército. E o Dabura fala: eu concordo, mestre Babidi. Eu percebi que nesse torneio há muitas pessoas malignas. Você pode dominá-las tranquilamente e montar um exército perfeito. E eu recomendo começar pelo Vegito. Ele é o mais forte que tem aqui e não parece ser completamente puro. Não, esse cara não, até porque ele tem parte do Vegeta. Lembra dele? Botei a marca e se virou contra mim, que desgraçado. Então, sem Vegeta aqui, suas contrapartes. E eu percebi que a minha magia tem uma falha. Se a pessoa tiver mais bondade do que maldade, ela pode se virar contra mim e quebrar o controle. Então eu tenho que focar nos seres que possuam mais maldade do que bondade. Assim posso controlá-los bem melhor. E eu também não posso tacar todo mundo de uma vez. Vou reparar, tem que ser aos poucos. Vou começar usando marcas invisíveis. E eu vou capturar cada um deles discretamente, um por um. Quando tiver uma boa quantidade, eu inicio o ataque.
E na sequência vemos o Piccolo Daimao em seu quarto. E ele passa por uma forte dor de cabeça e fala: "Aguardo suas ordens, mestre Babidi." E voltando para o torneio, irá começar a próxima luta, que é entre Vegeta, Universo 18, contra Kakaroto, Universo 13. E quando vai começar essa luta, eu vou parar a parte 8 por aqui. E a continuação em parte 9 eu trago no próximo vídeo, só aguardar, beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!